Olá, é um prazer estar com você novamente aqui no canal. Hoje teremos mais um assunto interessante. E o nosso tema de hoje é: quem realmente fica melhor depois do divórcio? E a resposta pode te surpreender. Você provavelmente já ouviu histórias como esta. Um homem sai do divórcio praticamente sem nada. Precisa vender bens, mudar para uma casa menor, começa a vida novamente. Quem olha para ele pensa: esse homem acabou. 5 anos depois, ele aparece completamente diferente. Está em excelente forma, comprou outro carro, tem uma situação financeira muito melhor do que a anterior. Enquanto isso, surgem comentários dizendo: a ex ficou com boa parte dos bens e hoje não conseguiu manter o mesmo padrão de vida. Essas histórias aparecem o tempo todo nas redes sociais. Mas será que elas representam a maioria dos casos? Ou estamos olhando apenas para os exemplos que chamam mais atenção, que gera mais engajamento, que dá mais like? E hoje vamos responder essa pergunta. E talvez a conclusão seja diferente daquilo que muita gente imagina. O que as redes sociais não mostram? Existe um erro muito comum quando observamos histórias de sucesso. Nós enxergamos quem venceu, mas quase nunca enxergamos quem ficou pelo caminho. Imagine dois homens divorciados. Um reconstruiu completamente a vida, o outro continuou endividado, emocionalmente abalado e sem conseguir se reorganizar. Qual deles vai gravar um vídeo contando a sua história? Qual deles vai aparecer em um podcast? Qual história viraliza? A de superação. Agora pense nas mulheres. Acontece exatamente a mesma coisa. Você vê quem conseguiu reconstruir a vida. Quase nunca conhece quem continua enfrentando dificuldades. As redes sociais não mostram a realidade completa. Mostram apenas aquilo que gera atenção. Por isso, precisamos tomar cuidado para não transformar casos marcantes em uma regra. Existem dois tipos de pessoas depois do divórcio. Na prática, o que costuma existir não são dois sexos reagindo de maneira oposta. O que existem são perfis. O primeiro perfil transforma a dor em disciplina. O segundo transforma a dor em fuga. Quem transforma a dor em disciplina começa a reconstruir a vida. Cuida da saúde, volta a estudar, organiza as finanças, trabalha mais, aprende novas habilidades, investe em crescimento pessoal. Já quem transforma a dor em fuga procura anestesiar o sofrimento. Alguns passam a viver de festas, saindo com um e com outros. Outros entram em uma sequência de relacionamentos casuais. Há quem gaste dinheiro tentando provar para o ex ou para a ex que venceu, né? Entre aspas. Troca de carro antes da hora, viaja sem planejamento, compra coisas que não precisa, publica uma felicidade que ainda não sente. Esses comportamentos não pertencem aos homens, nem pertencem às mulheres. Pertencem às pessoas que ainda não aprenderam a lidar com a dor. E a dor que não é enfrentada normalmente cobra um preço alto no futuro. E quando não há filhos? Cada um vai para o seu lado, né? E não há filhos. Agora imagine um casal que se divorciou sem esses filhos. Não tem filhos, né? Ou então esses filhos são adultos, né? Já são adultos, não moram mais com vocês, com os pais, divorciados, né? São independentes. Nesse cenário, a reconstrução depende quase totalmente das decisões individuais. E é aqui que muita gente acredita existir um padrão. Alguns observam homens que reconstruíram patrimônio rapidamente. Outros contam histórias de mulheres que receberam bens no divórcio, mas alguns anos depois já não tinham a mesma estabilidade financeira.
esses casos realmente existiram. Eu tive a oportunidade, não faz muito tempo, foi esse ano ainda, 2026, de ter pego o aplicativo. E no seu motivo entramos nesse tipo de diálogo, e dois deles eram homens divorciados, que deixaram patrimônio, casa, para suas ex. Elas não souberam administrar, estavam vivendo dificuldades, inclusive um deles disse que a casa estava, como que dizer, em ruínas, né? E eles reconstruíram o patrimônio, voltaram a ter casa, compraram, adquiriram os bens novamente, né? Enquanto que as mulheres, bom, é isso. Porém, existem muitos, inúmeros exemplos que mostram exatamente o contrário, né? Mulheres que multiplicaram o patrimônio, homens que perderam tudo. A diferença quase nunca está no divórcio, está nas escolhas feitas depois dele, né? Do divórcio. Quem administra bem o dinheiro tende a crescer. Quem toma decisões impulsivas tende a pagar a conta mais tarde. Quem investe em conhecimento aumenta suas oportunidades. Quem vive apenas para buscar validação normalmente desperdiça tempo e recursos. O divórcio não determina o futuro, como vai ser daqui para frente, né? São as decisões tomadas depois dele que têm muito mais peso. Lembrando, decisões, decisões e consequências. Qual a decisão você, não sei se você é divorciado, está no processo de divórcio, que decisão você vai tomar na sua vida, né? E por que tantas pessoas acreditam que o homem dá a volta por cima? Existe uma razão para essa percepção ser tão comum. Muitos homens, depois da separação, concentram praticamente toda a energia no trabalho. Também é comum que invistam mais tempo na aparência física, né? Academia, alimentação, cursos, carreira. Essas mudanças são muito visíveis, né? E acabam chamando a atenção, é claro. Mas isso não significa que todo homem prospere, nem significa que toda mulher tenha dificuldades. As pesquisas mostram um cenário muito mais complexo, né? Existem homens que nunca conseguem se recuperar, existem mulheres que reconstruíram a vida com enorme sucesso. Por isso, sempre que alguém disser homem sempre fica melhor ou mulher sempre fica pior, desconfie. A vida real raramente funciona com regras tão simples, né? É fato, eu sei, eu conheço muito. Eu tenho visto bastante. Em regra geral, eu tenho visto muitos homens divorciados que deram o voto por cima, reconstruíram seu patrimônio novamente. Por outro lado, as mulheres não. Talvez porque as mulheres não tenham muito espírito empreendedor, não sei, né? Mas depois de analisar tudo isto, talvez a pergunta esteja errada. A questão não é quem fica melhor depois do divórcio. A pergunta correta é quem escolheu crescer depois do divórcio? Porque toda crise revela aquilo que já estava dentro de nós. Algumas pessoas transformam sofrimento em disciplina. Outras transformam sofrimento em desculpas. Alguns usam a dor como combustível. Outros usam a dor para justificar decisões impulsivas, né? Decisões tomadas em meio à ansiedade, né? No fim das contas, o maior patrimônio que alguém pode construir não é uma casa, não é um carro, nem uma conta bancária. É desenvolver caráter, disciplina e inteligência para recomeçar. Quem aprende isso pode perder muita coisa, mas dificilmente perde a capacidade de reconstruir. Agora, eu quero ouvir de você. Na sua experiência, quem costuma se recuperar melhor depois de um divórcio? Você acredita que isso depende mais do homem, da mulher, ou das escolhas que cada pessoa faz depois da separação? Escreva a sua opinião aí nos comentários. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre esse tema.
É um prazer estar com você e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até mais.